Os riscos da inteligência artificial fazem surgir alertas e questionamentos. Esse é o título da primeira edição do Sci-Inf Podcast, um podcast que busca trazer temas relativos à área de sistemas da informação e afins. Vamos começar a discussão de hoje falando sobre a privacidade, ameaças ao trabalho e discriminação, que levantam debates quando se trata da inteligência artificial. As discussões de hoje contam com a pesquisa em matérias do canal Tech, Tech Tudo e Olhar Digital. Vamos agora a um pequeno intervalo. Quando falamos da inteligência artificial, lembramos que existem riscos diversos, embora a tecnologia seja bastante útil. Essa tecnologia já garante mudanças no futuro do trabalho, além de possíveis atos de discriminação em alguns meios e até uma mudança na nossa própria noção de humanidade e de quanto essa vai se prevalecer sobre o maquinário. O problema da privacidade é outra questão válida de mencionar. Muitas pessoas ficam receosas em relação a isso, e os dados que vazam trazem uma série de problemas. Trabalhar com inteligência artificial requer o uso de muitos dados para ser eficiente. Para funcionar corretamente, o sistema que usa desse mecanismo tecnológico tem praticamente uma pressão para juntar o maior número de dados possível. As soluções encontradas para atingir esse fim é o que preocupa e relembra sobre a proteção de dados pessoais. O texto Inteligência Artificial: quais os riscos que a tecnologia pode gerar, do site Olhar Digital, traz colocação interessante aos seus leitores. Abre aspas. Empresas como Google, Amazon e Facebook não poupam esforços na guerra por informação, dominando sistemas de buscas e conteúdo audiovisual, além de mensagens eletrônicas em todas as partes do mundo. Fecha aspas. A grande disputa por dados pode gerar problemas ainda maiores a longo prazo. Na mesma reportagem, é questionado sobre o quanto a inteligência artificial pode ser um problema no momento da elaboração de um perfil criminal. Pessoas foram presas injustamente por terem erroneamente sido reconhecidas, através da inteligência artificial, como autoras de crimes. Vamos agora a um pequeno intervalo antes de prosseguir. Voltamos com uma menção à reportagem Os perigos da inteligência artificial são mais sutis do que robôs armados, apontam os especialistas, que veio então do canal Tech. A matéria diz, abre aspas, imagens e vídeos falsos usados para espalhar informações incorretas ou prejudicar a reputação das pessoas, robôs online utilizados para manipular o discurso público e a opinião ou a criação de algoritmos treinados com tendências preconceituosas. Fecha aspas. Esse foi um problema que atingiu líderes mundiais como Donald Trump, Vladimir Putin ou figuras públicas como Mark Zuckerberg. Palavras nunca ditas por eles foram a eles atribuídas graças a uma manipulação digital praticamente perfeita. Os problemas gerados por essa ação podem seguir níveis extremos, com conflitos globais e severas divergências políticas. Sobre a deepfake, a matéria inteligência artificial pode facilitar crimes e terrorismos, entenda riscos, do Tech Tudo. Diz então que, abre aspas, por meio de inteligência artificial, especialistas preveem a ascensão e popularização de deepfakes cada vez mais indistinguíveis da realidade. Além de complexas de detectar e impedir, esse tipo de técnica poderia levar a um descrédito generalizado de evidências. Fecha aspas. A inteligência artificial vem ganhando bastante espaço nos mais variados setores, e as inovações nessa área afetam a vida das pessoas, ainda que elas não percebam. Quem nunca pesquisou algo no Google e depois anúncios semelhantes aparecem no YouTube ou no Facebook? Isso para citar algo básico. Os casos mais extremos de problemas relacionados à inteligência artificial envolvem atos discriminatórios em certos grupos, como na contratação de empregados, cessão de empréstimos bancários ou ainda o policiamento. As políticas públicas também conseguem sofrer consequências da inteligência artificial. Na Argentina, na província de Saltas, os administradores locais criaram uma espécie de plataforma online, como intervenção social, para fazer a identificação de possíveis meninas que tinham potencial de engravidar precocemente. Tudo isso, pasmem,
em uma parceria com a Microsoft. Para levantar dados para tal, foi feita uma análise de dados pessoais, como endereços e telefones. É uma ação tão errada que nem sabemos por onde começar a comentar. E vocês, o que pensam sobre isso? Vamos agora a um pequeno intervalo antes de continuar. Retornamos com a matéria do Tech Tudo já mencionada. Nela, o professor de Ciência da Computação, Matthew Caldwell, da Universidade de Londres, diz que para que haja praticantes de crimes que usem essa tecnologia, não é preciso conhecimento aprofundado em relação à inteligência artificial. Na mesma reportagem, comenta-se sobre os carros automáticos, que poderiam tornar-se armas inclusive, e bases de dados mal controladas, que poderiam ser uma isca fácil para os trambiqueiros de plantão planejarem os seus ataques. Sobre isso podemos falar de um episódio da famosa série The Simpsons, onde os carros que se dirigem sozinhos acabam espionando os donos, capturando, por meio de gravações, certos dados de conversas dadas em seu interior. Vão para destinos não desejados pelos donos e chegam a aprisionar os seus ocupantes. Tentamos buscar o nome do episódio e a temporada, mas até o fechamento do podcast não encontramos esses dados. Continuando a falar sobre tecnologia, grandes corporações controlam o mercado e são líderes quando o assunto é inteligência artificial. Lembramos apenas nos Estados Unidos, por exemplo, da Microsoft, Google, Apple e entre tantos outros. E para mencionarmos o mercado asiático, temos a gigante Alibaba na China. Só o Google tem mais de 90% do controle na área de mercado de buscas, e o número cai para 70% quando mencionamos os navegadores utilizados. O Facebook tem milhões de usuários, ou melhor, bilhões de usuários, e controla os 3 principais aplicativos utilizados ao redor do mundo: Facebook, Facebook Messenger e o WhatsApp, além de recentemente o Instagram. Ainda que traga inúmeros benefícios para nós, como facilidades para tomar decisões, surgimento de novas profissões e inovações médicas, por exemplo, ainda há desvantagens como isolamento social, desemprego ou criações de armas químicas muito mais potentes que uma bomba atômica. Mas quanto a novos possíveis riscos, muitas dessas preocupações talvez nem se concretizem e o futuro não seja como aparece nos filmes de cinema, bastante catastróficos. Vamos encerrar então o podcast de hoje com uma menção ao discurso que o personagem de Charlie Chaplin fez em O Grande Ditador, de 1940. Abre aspas. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Fecha aspas.